Existe realmente um Deus, seja pessoal ou infinito, que cria e destrói o universo? O homem, em seu medo e ganância, não criou tal ser segundo a sua própria imagem, ao invés de um Criador divino ter formado o homem segundo a sua imagem? A presença de tanto mal e sofrimento no mundo me parece apoiar essa visão. A visão que o homem tem do universo é perversamente limitada pelas circunscrições da sua mente e sentidos limitados. Assim, ele vê as coisas criadas, mas não sua essência e nem o seu criador. Em um filme, nós vemos o vilão, vemos o herói, projetados na tela pelo mesmo feixe de luz. O vilão do filme foi criado para que, ao contrário, possamos amar e nos inspirar no herói. Ao analisar o filme, nós vemos que tanto o vilão quanto o herói e os eventos que giram em torno deles são criados pelo mesmo princípio. Entendemos que nenhum dano ocorreu. Tudo foi um retrato de sombras e luz. E o mesmo é verdade sobre o filme em constante mudança da criação de Deus. Os sábios que percebem sua unidade com Deus veem a criação como um filme de forças que emanam dele. O homem, embora criado à imagem de Deus, uma alma que é uma parte individualizada dele, se tornou identificado com as relatividades de luz e sombra da ilusão cósmica, ou de Maia, se preferir. Quando ele usa o seu livre-arbítrio para adotar aquelas ações pelas quais ele se liberta do apego à Maia, ele compreende a verdadeira natureza da criação e o seu Criador. No seu estado iludido, entretanto, a consciência de Deus do homem é limitada ou expandida de acordo com o maior ou menor grau da sua ilusão. O homem de plena realização conhece Deus como uma bem-aventurança sempre existente, sempre consciente, sempre nova, e que todas as ilusões contrastantes evoluíram dessa consciência cósmica subjacente. Deus criou os vários tipos de faculdades e potencialidades em ação no homem e em toda a criação. Mas o homem, como uma parte individualizada de Deus, dotada de livre-arbítrio, se torna absorto na ilusão pelo mau uso dessas faculdades. Ao fazer isso, ele mesmo cria o papel bom ou mal que representa no drama cósmico, e assim influencia a tendência dos eventos, bons ou maus. Quando o homem deixa se identificar com o corpo e a matéria, ele percebe que foi feito à imagem de Deus, e não antes. O homem iluminado trabalha com Deus para o fortalecimento do bem no mundo e para a elevação divina dos outros. Mas é essencial que haja um Deus? Bom, algo não pode surgir do nada. Tem que haver algo que seja a causa e a fonte do ser. Esse algo é espírito, consciência eterna, Deus, o pai e mãe da criação. Assim como as ondas do oceano não podem existir sem o oceano, as ondas da alma ou as expressões individualizadas do ser não podem existir sem o oceano da presença de Deus. Enquanto as ondas da alma brincam com a tempestade da ilusão, elas emergem do mar e são estilhaçadas e quebradas. E por isso é essencial voltar às calmas profundezas do seio oceânico de Deus. O que é a bem-aventurança, a emancipação final? O homem não nasceu uma vez e sua individualidade se perdeu para sempre na morte? O homem vive em um corpo
e com um nome apenas uma vez. Ele nunca reencarna novamente com a mesma forma e a mesma identidade. Uma pessoa pode usar uma vestimenta por algum tempo e depois descartá-la para nunca mais usá-la. Da mesma forma, a alma usa um corpo diferente em cada uma das suas muitas vidas, até que por meio da reencarnação e da evolução espiritual, ela ascende de volta ao espírito. Assim você vive apenas uma vez como qualquer pessoa em particular, mas a alma, o você eterno, ele vive através de inúmeras reencarnações, carregando consigo a personalidade cumulativa, as tendências kármicas das suas existências passadas. A mente ou consciência sensível no homem está sujeita a ondas alternadas que agitam a alma e a mantêm separada de Deus. A onda da tristeza, a onda do prazer, a onda da indiferença ou do tédio. Quando essas ondas, criadas pela tempestade da ilusão, são dissipadas pelo yoga, o homem experimenta o estado negativo de paz, ou a ausência dessas agitações. Pela prática de yoga e meditação mais profundas, ele vai além do vale da paz e experimenta o estado positivo de sempre nova bem-aventurança. A tristeza, o prazer e a indiferença são experiências transitórias da alma encarnada. Mas o estado de bem-aventurança é a parte integrante do ser. E como tal, ele é eterno. Ele é sempre novo. Ele nunca envelhece. E uma vez tendo alcançado essa bem-aventurança, o homem nunca mais vai buscar outra coisa. Quando ele se reidentifica com a sua alma como uma bem-aventurança individualizada, sempre existente, sempre consciente, sempre nova, ele então se funde com a bem-aventurança do Espírito sempre existente. Mesmo quando uma gota retorna ao mar. E ainda assim essa individualidade nunca é perdida. Essa porção do Espírito retém eternamente a sua memória dessa existência individualizada. Pelo que vi no seu trabalho, eu sinto que você tem seguidores bons e dedicados. Você teve que fazer algum tipo de esforço para criá-lo? Um ímã faz algum esforço para atrair o ferro? Existe uma atração natural de acordo com a afinidade do ferro e a força do ímã. Obviamente, o ferro deve estar próximo o suficiente do ímã para ser atraído. E assim é a relação entre o guru e o discípulo. Trata-se de uma receptividade do discípulo e do poder espiritual do preceptor para inspirá-lo e aproximá-lo de Deus. Jesus disse: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. O Deus onisciente traz os buscadores superficiais em contato com ensinamentos menores e livros espirituais. Deles eles obtêm algum tipo de benefício compatível com o seu grau de desejo e compreensão espiritual. Mas os profundos buscadores de Deus são levados por ele a entrar em contato com gurus plenamente realizados, que são capazes de comungar com Deus e servir como canais na transmissão de orientação divina. É seu dever apresentar o devoto a Deus. Portanto, em última análise, é Deus quem reúne o guru e o discípulo. Mas também há um desejo da parte deles de se unirem. Através do desejo espiritual sincero, o discípulo traz inconscientemente, a princípio, a busca do guru.
aquele que pode conduzi-lo a Deus. E o verdadeiro guru, quando conhece intuitivamente um discípulo enviado por Deus, se esforça para atraí-lo e se esforça para ajudá-lo. O verdadeiro discípulo, encontrando um verdadeiro guru, se sentem magneticamente atraídos e reconhecem como um enviado de Deus. Essa é a lei. Vamos começar com algo muito simples. Uma chave silenciosa, mas poderosa, que nos conduz ao estado meditativo, à consciência do agora. A meditação verdadeira não é um esforço, nem uma técnica exótica. É, antes de tudo, um retorno, um deslocamento suave da mente para o momento presente. E essa é talvez a forma mais direta e acessível para a maioria das pessoas entrar em contato com o estado de presença. A meditação, portanto, não é sobre escapar do mundo, mas sobre ancorar-se com mais profundidade nele, ancorar-se na vida. Ao começarmos, perceba como sua atenção está frequentemente envolvida em fazer, pensar, planejar. Muitos dos pensamentos que cruzam a mente são repetitivos, desnecessários, até mesmo prejudiciais. No entanto, existe algo em você que não pensa, mas que observa o pensamento. Algo que sabe que está aqui e agora. Quando você começa a perceber esse espaço, começa também a tocar a realidade mais profunda da meditação. Enquanto falo com você, eu te convido a notar os pequenos espaços entre as palavras. Aqueles breves momentos de silêncio carregam uma energia viva. São como portais para o silêncio que está sempre presente, mas raramente é percebido. E nesse silêncio, algo desperta. Você. Não o você da história dos pensamentos, dos problemas, mas o você que simplesmente é. Uma presença viva, sem forma, sem passado, sem futuro. Apenas sendo. Ao longo da vida, você foi levado a acreditar que é a pessoa. Um nome, uma biografia, um conjunto de emoções e memórias. Embora essa pessoa seja uma parte da sua experiência, ela é apenas a superfície. Assim como as ondas são a superfície do oceano, a pessoa é a superfície da existência. Mas há algo mais profundo em você. Sempre houve. Uma presença silenciosa que observa, sente e vive por trás de todas as formas. Essa presença não precisa ser construída. Ela não depende de esforço. Ela está aqui e agora. Você pode senti-la como uma leveza em seu interior, como uma consciência silenciosa que não julga, apenas percebe. Quanto mais você reconhece essa presença, mais ela se fortalece. E é isso o que liberta. Não é o mundo exterior que lhe traz a liberdade, mas o acesso ao que você é além da pessoa. O silêncio interior, a quietude, esse sim é o verdadeiro alicerce da liberdade. Imagine por um instante que você é uma ondulação no oceano, com um nome, uma data de nascimento, um passado.
Mas então essa ondulação começa a despertar e percebe: ei, eu sou mais do que isso. Eu sou o próprio oceano se manifestando como uma onda. Da mesma forma, você é o universo se tornando consciente de si mesmo, aqui, agora, através desta forma temporária chamada você. E isso é algo extraordinário. Quando você toca essa verdade, mesmo que seja por alguns instantes, toda a sua perspectiva muda. Estar presente não significa abandonar a ação, muito pelo contrário. A verdadeira ação nasce da presença. Quando você está ancorado no agora, o seu pensar se torna mais claro. Suas decisões se tornam mais sábias, suas palavras mais compassivas. Você não está mais reagindo a partir de impulsos inconscientes, mas respondendo com consciência. É nesse estado que a verdadeira criatividade floresce, que a ação se alinha com o fluxo da vida. A consciência universal, que alguns chamam de Deus, outros chamam de inteligência suprema, ela se expressa através de você à medida que você permite. E o que permite é a atenção plena. Não é preciso grandes rituais nem promessas. Basta pequenos momentos, breves instantes em que você olha para o céu e por alguns segundos você não está pensando. Apenas olhando, apenas sendo. Essa prática simples abre um espaço dentro de você. Um espaço onde a ansiedade, o medo e a pressa não vão conseguir entrar. Você pode começar a perceber que a presença não é algo separado de você. Ela é o seu estado natural, anterior ao pensamento, anterior à forma. E à medida que você vive mais conectado a ela, sua vida se alinha com algo maior. Não se trata de renunciar aos seus objetivos, mas de não se perder neles, de caminhar em direção a algo sem abandonar o agora. Porque é somente no agora que a vida acontece. O silêncio não é apenas a ausência de som, ele é a base onde toda a vida repousa. E ele já está aqui, mesmo agora, por trás e entre cada palavra, esperando que você o perceba. Na vida cotidiana, nós somos absorvidos por sons, falas, dispositivos, pensamentos, tudo buscando a nossa atenção. Mas ao mesmo tempo, algo em nós anseia por uma pausa. Uma pausa não só do som externo, mas na agitação interna. Esse algo é a própria consciência chamando você de volta para casa. É nesse silêncio interior que você reencontra a sua fonte. Quando se torna consciente do silêncio, você não está mais buscando algo lá fora. Você está descansando no que já é. Isso não significa passividade, mas sim profundidade. Porque a presença silenciosa é altamente inteligente. Ela não reage, ela responde. Ela não se distrai, ela vê com clareza. E quando você está presente nesse silêncio, tudo ao redor também parece desacelerar. As coisas ganham profundidade. Até mesmo os objetos mais simples irradiam uma presença sutil. Você pode começar a cultivar esse espaço silencioso em qualquer lugar. Sentado,
caminhando, lavando louça. Não importa o que você está fazendo, mas sim de onde você está fazendo. Se vem do ruído mental, tudo é cansaço. Se vem do silêncio consciente, tudo é expressão do ser. Essa mudança de base muda tudo. E a prática não é difícil. Ela é, na verdade, simples demais para a mente compreender. Basta parar, sentir e estar. Todas as nações devem seguir a influência dos yugas ascendentes e descendentes. A atual crise mundial se deve à ascensão de Dvapara Yuga. Para que o mundo se torne melhor, o mal deve ser expurgado. As forças do mal causarão a sua própria destruição, garantindo assim a sobrevivência das nações justas. O conflito entre o bem e o mal ocorre desde o início da história. Mas à medida que o mundo se move para cima, através do Dvapara Yuga, a era elétrica ou atômica, há um potencial maior, não apenas para o bem, mas também para a destruição por meio do mau uso da tecnologia, por aqueles que são gananciosos e desejam o poder. De acordo com a influência do Dvapara Yuga, a tecnologia está movendo rapidamente a população em geral para níveis mais altos de realização. Mas esse progresso também cria uma lacuna maior entre os realizadores e os não realizadores. Isso fomenta ciúmes, problemas sociais, econômicos e políticos. Você acha então que o comunismo, com sua filosofia de igualdade e sua política de nivelar os estratos da sociedade para alguma superfície lisa, está fazendo um trabalho humanitário e facilitando a preocupação de Deus? Por favor, sobre as necessidades de todos os seus filhos. Eu acredito na irmandade do homem criada pelo amor mútuo, compreensão e cooperação. Todos os objetivos valiosos e ideais enobrecedores devem ser apresentados ao mundo pelo exemplo espiritual e bons métodos, não pela força bruta ou pela guerra. O poder político sem princípios espirituais é algo perigoso. Por princípios espirituais, eu não me refiro a doutrinas de religiões específicas que também podem ser divisivas, mas ao Dharma, ou princípios universais de retidão aplicáveis ao bem-estar de toda a humanidade. Para evitar a propagação do mal, às vezes a guerra justa é necessária. Você não pode pregar não violência e cooperação a um tigre selvagem, pois ele vai te destruir, antes mesmo que você possa expor a sua filosofia. Alguns perpetradores humanos do mal são igualmente indiferentes à razão. Qualquer aposta de guerra agressiva, como foi Hitler, vai perder. Aqueles que são compelidos a travar uma guerra justa contra o mal vencerão. Se uma guerra é justa ou não, isso é algo que é julgado por Deus. Você acha que a América precisa mudar o seu caráter? A América representa o que há de mais elevado em desenvolvimento material, que é algo tão necessário no mundo. E a Índia representa, através dos seus grandes mestres e profetas, o ápice da realização espiritual. No curso da evolução da civilização, Deus trouxe esses exemplares para mostrar que no meio do caminho entre esses dois antípodas está a civilização ideal.
um equilíbrio entre materialidade e espiritualidade. Todo mundo precisa adotar alguns dos mais belos aspectos do progresso material da América e também do idealismo espiritual da Índia. A América já está abraçando uma grande parte da civilização espiritual da Índia, como foi evidenciado pelo crescimento fenomenal da Self-Realization Fellowship e pelo amplo interesse no pensamento hindu em geral. A Índia, por outro lado, precisa de muito know-how científico da América para combater a doença, a pobreza e o provincianismo, que são manchas no nome da elevada herança espiritual da Índia. O Oriente deve adotar os melhores métodos construtivos do Ocidente e o Ocidente deve seguir a ênfase do Oriente em Deus, como o objetivo supremo da vida. Você gostaria de deixar uma mensagem para o mundo? Meus irmãos e irmãs do mundo, por favor, lembrem-se de que Deus é o nosso Pai e Ele é um. Somos todos seus filhos. E como tal, devemos adotar meios construtivos para ajudar uns aos outros, a nos tornarmos cidadãos físicos, mentais, financeiros e espirituais ideais dos Estados Unidos do mundo. Se em uma comunidade de 1000 pessoas, cada indivíduo tenta por suborno, luta e trapaça, enriquecer à custa dos outros, cada pessoa terá 999 inimigos. Ao passo que se cada pessoa cooperar com as outras, física, mental, financeira e espiritualmente, cada um terá 999 amigos. Se todas as nações se ajudassem por meio do amor, toda a Terra viveria em paz com ampla oportunidade de promover o bem-estar de todos. O homem parece esquecer a sua natureza espiritual e, em vez disso, ele volta aos seus instintos animais primitivos. Deus criou o homem como um ser potencialmente espiritual. Assim, enquanto ele der vazão à sua natureza animal, ele terá problemas, terá guerra, terá fome, terá pobreza e doenças. Quando compreender a necessidade da fraternidade universal, ele criará um mundo de grande prosperidade e felicidade. É triste ver que os líderes das nações estão promovendo uma miséria incalculável por causa da ganância e do ódio. Em vez de se unirem em boa vontade e harmonia para simplesmente resolver as suas diferenças. Por causa de políticos ambiciosos e perversos, a Terra sofreu 2 guerras mundiais e enfrenta a perspectiva de um terceiro conflito mundial. Se o dinheiro gasto na destruição fosse coletado em um fundo internacional, ele poderia remover as favelas do mundo inteiro, erradicar a fome e avançar muito mais a ciência médica, dando a cada homem, a cada mulher e a cada criança uma chance melhor de viver na paz do mundo, de terem uma vida centrada em Deus. A história mostra que desde o alvorecer da civilização, o ódio e o egoísmo no homem criaram inúmeras guerras, com a sua crescente bola de neve de miséria. Uma terceira guerra mundial aumentaria essa bola de neve até congelar a Terra com miséria, pobreza e morte. A única maneira de derreter a bola de neve da miséria é através da fraternidade, do amor e da sintonização divina que vem dos métodos de meditação que unem a Deus. Quando cada alma se erguer acima das divisões mesquinhas, na verdadeira compreensão espiritual, a miséria do mundo
será consumida no fogo da compreensão da universalidade de Deus e da irmandade do homem. Os meios de comunicação como o rádio, a televisão, as viagens aéreas, nos uniram como nunca antes. Nós devemos aprender que não pode mais ser a Ásia para os asiáticos, a Europa para os europeus, a América para os americanos e assim por diante. Mas os Estados Unidos do mundo sob Deus, em que cada ser humano pode ser um cidadão ideal do globo, com todas as oportunidades de realização em mente, corpo e alma. Essa seria a minha mensagem e o meu apelo para o mundo.